Oi, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Paz do Senhor, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós estamos no nosso terceiro culto de jovens online e eu espero que vocês vejam esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. A palavra que Deus trouxe para nós hoje é muito importante e motivadora e animadora para os nossos dias. Amém? Então, eu quero que aí na sua casa, você que está vendo esse vídeo, feche os seus olhos, vamos orar para que Deus venha falar comigo e com você também. Em nome de Jesus. Pai, nós entregamos este culto ao Senhor, sabemos que nós não podemos estar reunidos fisicamente, mas através desses recursos o Senhor pode nos unir num só espírito. Então eu oro, Deus, para que o Senhor venha nos unir em nome de Jesus neste tempo, trazendo revelação, graça, poder e unção sobre a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, faz divisão entre alma e espírito e transforma a nossa mente, Deus, que nós venhamos nos levantar como um exército de Cristo nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou tentar ser breve hoje, né? Porque a gente tem que colaborar com a internet, né? Então, gente, a palavra que Deus trouxe hoje é lifestyle, mas saímos um pouco agora de Daniel. Nós vamos viajar agora na palavra de Deus no livro de Esther. Pois é, nosso presidente convocou um jejum para amanhã, né? Dê um joinha aí quem vai fazer o jejum. Vai estar, eu convoco, né, o grupo de jovens Geração de Davi para estar fazendo esse jejum. Então, se você, não vou fazer, porque foi só o presidente que me convocou. Não, agora, como Geração de Davi, você está convocado. Amém? Né? Mas você está convocado para fazer esse jejum. E juntos nós erguemos a nossa voz até o céu em arrependimento, em quebrantamento, junto com a autoridade que o Senhor delegou, né, para cuidar de nós, do nosso país, e junto com os nossos líderes aqui do Mirave também, junto com os nossos apóstolos, nos unindo como igreja de Cristo. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre Esther. Esther estava na mesma situação que a gente, a mesma. E vocês vão ver por quê. Então, abram sua Bíblia lá em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Antes de eu ler esse versículo, eu vou contar um pouquinho da história de Esther para você saber o que estava acontecendo. Porque senão eu vou falar aqui do que eu quero falar e vocês não vão saber o que estava escrito antes, né? Então é o seguinte, a Esther, ela era uma judia. Historiadores dizem que ela tinha mais ou menos uns 16 anos, 17 anos. Ela era bem jovem. Com certeza ela não tinha mais de 20 anos. E ela era judia. E os pais dela morreram. E ela ficou sendo cuidada pelo tio dela, o Mordecai. E aí o que acontece? Tinha o rei, o Xerxes, ou Artaxerxes, como vocês quiserem, na minha Bíblia tá Xerxes. Ele era o rei da Pérsia, e a capital da Pérsia era Suzã. Então ele era rei daquele país, da Pérsia. E ele brigou lá com a mulher dele, não, brincadeira. A mulher dele, a rainha, que era a Vasti, pisou na bola e ela foi destituída do poder dela. E aí o rei ficou sem uma rainha. Então ele queria casar de novo. E aí ele faz uma seleção de moças ali em Suzã e há todo um preparo tal para essas moças e a Esther estava no meio delas. E ela tem todo um preparo, uma coisa assim bem bonita, sabe? Ela tem pessoas, tem empregados que cuidam da beleza dela, ela fica meses se preparando para se encontrar com o rei e tal. Enfim, e Deus tinha um propósito nisso. E a gente pode pensar, uau, o propósito de Deus era dar um marido show de bola para Esther. Não.
Não, assim, o rei, como marido dela, foi só um bônus, foi só um bônus, só um pinguinho de glamour na vida dela, né? Mas o propósito de Deus não era esse. Quando eu comecei a ler Esther, eu fiquei, uau! Então, quando quer dizer que é quando um pouco tempo atrás, bastante tempo atrás, eu ficava pensando, nossa, então se santificar quer dizer que eu vou casar com um rei, quer dizer que eu vou, sabe, eu sou como Esther, eu me santifiquei, eu me separei, eu me preparei anos da minha vida a Jesus, então ele vai me dar um marido espetacular, tipo o Xerxes, assim. Não. Quer dizer, sim, pode até ser, mas não é o fim de tudo. A gente não existe, meninas, a gente não está viva para casar, né? O casamento é só um bônus do propósito de Deus, uma pequena parte. Mas o propósito do reino de Deus é muito maior que só um casamento. Então, o propósito de Deus não se baseia em casamento, não se baseia em homem e mulher, não se baseia também em faculdade, não se baseia em ter um emprego ganhando milhões. Não, o propósito de Deus não é esse. Deus não te fez só para casar e ter milhões na sua conta bancária. Não foi para isso, tá? Se você estava com essa ilusão até hoje, então que esse engano seja removido da sua vida. E a Esther, nossa, maravilhosa, né? Tô me preparando para encontrar com o rei e tal. E Deus faz ela escolhida. Ela se disponibilizou. Ok? Ninguém colocou uma arma na cabeça dela e você vai ser rainha, ou senão você morre. Não. Ela disse sim, ela se disponibilizou, né? Para passar por essa seleção e ser escolhida. O próprio Deus viu a disponibilidade dela, viu o sim dela e escolheu ela para o plano dele, para o propósito dele. Então, fechou. Aí já dei o spoiler, a rainha escolhida foi a Esther. Ela foi lá, casou com o rei, toda linda, né? E o tio dela não foi morar com ela, né? Foi só ela. O palácio fica linda, maravilhosa lá como rainha do Xerxes. E o Mordecai, que era o tio dela, continuou vivendo a vida dele. Ele cuidava do povo judeu, porque os judeus moravam junto com os persas, né? Então ele continuou, ele era um representante do povo e tudo mais. E aí, o Xerxes, ele elegeu o Ramã. O Ramã é um cara desgraçado que aparece na história. O Ramã, ele virou primeiro-ministro do reinado de Xerxes. Só que o Ramã, ele era muito cinho. Aí, ele ficou com ranço do Mordecai porque ele ia passar nas ruas e ele queria que todo mundo se abaixasse, cumprimentasse ele, saudasse ele, se prostrasse diante dele. E o Mordecai falou: "Não, eu não vou me prostrar porque eu só me prostrarei diante do meu Deus, é o Deus de Israel. E eu não vou me prostrar." E aí o Ramã ficou com ódio vingativo. Quer saber? Eu vou matar esse cara. Eu vou preparar uma forca pra ele. Não sei o quê. Tá. Só que daí o ódio do Ramã não bastou só com Mordecai. Quer saber? Eu vou acabar com todos esses judeus. Esses judeus que servem o Deus de Israel. Eu vou matar todos eles. Porque o ódio subiu assim pra cabeça. E aí ele foi. A rainha tava lá de boa. Vocês podem ver que depois que teve todo o preparo com a Esther, casou, game over pra ela, né? Tipo, ela não fez mais nada. Ela não fez mais nada depois disso. Depois que ela casou, meu Deus, tinha todo um glamour ali pra ela se preparando pra se casar. E depois que ela casou, né, a gente esperava ver uma rainha ilustre defendendo os direitos do povo. Não. Só focou daí no Ramã fazendo bagunça. E daí o Ramã, com aquele ódio dos judeus, com ódio do Mordecai, vai até o Xerxes e olha, isso está no capítulo 3. Rei, esse povo aí, eu estou resumindo, eu estou resumindo para vocês lerem a Bíblia, entendeu? Contando assim com as minhas palavras, mas porque eu já li,
vocês podem estar lendo em casa, se vocês querem saber com detalhes. Então, e aí o Haman chega lá no Xerxes e fala, olha, esse povo judeu aí tem leis diferentes das nossas. Eles servem um Deus diferente do nosso. Eles têm costumes diferentes e eles não te obedecem. Eles não se prostram. Eles não isso. Eles não fazem nada do que o rei manda. Eles são um povo rebelde. Então, emita um decreto para que esse povo seja exterminado. Eu já ouvi essa história antes. Essa história, anos, milênios depois, se repetiu lá com Hitler. Né? Só os alemães eram bons, os judeus tinham que ser exterminados, para você ver como, né, o demônio é o mesmo. Você pode ver nisso, né? Então, enfim, só para vocês fazer uma associação. Então, o Haman, ele queria matar os judeus e falou para o Xerxes, dá aí um decreto para mim, porque eu vou matar esse povo, daí eles vão parar de incomodar a gente. Aí o Xerxes, eu acho que ele não tinha mais o que fazer, assim, para pensar, vou matar um povinho, vai lá e assina o decreto. Né? Então, pronto, a bagunça tá feita. O Haman, que era inimigo do povo judeu, já tinha o decreto para matar todos eles. Tá, gente, agora eu fico perguntando, cadê a Esther nessa história toda? A Esther não era judia? E o Haman não queria matar os judeus? Pois é, eu acho que a cabeça dela ia rolar também. Mas eu acho que ela não se ligou disso. Que ali no capítulo 4, a gente pode ver que ela nem sabia do decreto. Eu acho que ela estava de quarentena, porque ela não sabia de nada do que estava acontecendo. Ótimo. Agora a gente entra no capítulo 4. Ok? Esther, vocês já entenderam a emenda da história, né? O decreto foi assinado. O Haman estava com o ok do rei para matar todos os judeus. Todo mundo que era judeu. Então, vamos para o capítulo 4. Vamos ver. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Quando Mordecai, o tio da Esther, soube disso, rasgou a sua roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Uma coisa aqui que é importante falar. Naquele tempo, as pessoas que ficavam angustiadas, que pecavam e estavam se arrependendo, estavam numa fase de arrependimento, estavam tristes, estavam angustiadas, alguma coisa muito ruim estava acontecendo com elas, elas rasgavam as suas roupas, elas externavam essa tristeza, essa angústia, esse arrependimento, esse lamento para fora, externavam isso nas suas roupas. Então eles rasgavam as suas roupas, colocavam uma roupa feita de pano grosseiro e colocavam cinzas sobre a sua cabeça. Só que pessoas que estavam nessa fase e vestidas desse jeito não podiam entrar no palácio. Então, o Mordecai ele estava com as roupas certas para o momento certo, fazendo a coisa certa, né? Ele estava se posicionando como um representante do povo judeu. Olha, eu tô triste, eu tô um caco e o povo judeu recebeu um decreto de morte e ele externa isso através das suas roupas. Fique ligado no negócio da roupa aí. E versículo 4. Esther ficou muito aflita. Olha, a Esther voltou. A Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Olha só. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Porque para entrar no palácio não podia estar vestido daquele jeito, com as roupas rasgadas, com roupa de pano grosseiro, não podia. E a Esther manda, olha, uma Mackenzie para você, um terno para você, Mordecai, para você poder entrar no palácio. Eu imagino a cara do Mordecai rejeitando. Eu não quero isso. O meu povo vai morrer. O meu povo vai morrer. E eu não vou ficar vestindo terno nessa hora. Não vou ficar vestindo. Não vou botar roupa de alegria, de festa. Quando eu tô triste, eu vou vestir conforme eu tô agora. Conforme
a minha identidade é judeu, eu sou judeu, e se for preciso vou morrer com o meu povo. Ele tinha um senso patriota ali, o seu heroísmo ali dentro, e ele estava externando isso através das suas roupas. E ele não quis as roupas bonitas da Esther. Então, ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo. E aí o Ataque foi procurar o Mordecai na praça que estava frente ao palácio, e Mordecai contou tudo o que tinha acontecido. E disse ainda a quantia exata que Ramã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. 8. Mordecai entregou ao Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu ao Ataque que levasse a cópia para Esther, explicasse tudo e pedisse que ela fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Então, olha só o que o Mordecai fez. Olha, Ataque, eu não tenho como entrar no palácio, então você leva a cópia do decreto para Esther, já que ela é a rainha, e pede para ela falar com o rei e insistir com o rei para que o rei mude de ideia e não mata o povo dela. E o Ataque foi lá e fez o que o Mordecai pediu. Versículo 10, presta atenção. E Esther mandou que Ataque fosse entregar a seguinte resposta ao seu tio. Olha, Esther falando para o tio. Olha, é do conhecimento de todos, desde os servos do palácio até aqueles que moram nas províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso, ou seja, que tenha sido chamado pelo rei para falar com ele. A lei é essa: quem entrar sem a licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Como é que a pessoa casa e fica um mês sem falar com o marido? Pensando nos dias de hoje, né? Eu fico imaginando a Esther nessa situação, né? Já faz um mês que ele não me manda, não me chama pra nada, nada que um casado deveria fazer. Eu deveria estar pensando na época de hoje, como seria Esther nessa situação. Ela deveria estar trancada no seu quarto, num palácio maravilhoso, mas ela casou com o rei. O bônus do propósito dela. Ela casou com o rei, ela morava num palácio, e ela deve ter ficado trancada dentro do quarto dela, de quarentena, de pijama, se lamentando. O rei não me chama faz um mês, e eu não posso nem ir lá falar com ele, porque eu posso ser morta. E ela deve estar tendo muita pena dela, porque, né? E aí o Mordecai chega pra ela e fala: por favor, o teu povo vai morrer, eu vou morrer, você vai... O que ele estava querendo dizer? O teu povo, todos os judeus vão morrer. E vai lá falar com o rei, vai lá falar com o teu marido. E pede para ele anular esse decreto. E daí ela: não, eu não posso sair do meu quarto, porque já faz um mês que o rei não me chama. E se eu for lá na frente dele, ele pode brigar comigo, ele pode me matar. Eu imagino a cara dela, a cena que ela deve ter feito. Parece umas meninas de hoje em dia. Mas, muito mimimi, né? Muito mimimi. Aí o que acontece? O Mordecai, o tio dela, ficou furioso com ela. E aí, versículo 12. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Ele deve ter ficado assim: o que essa guria nojenta acha que ela tá fazendo? O que ela pensa que ela é? Tipo, meu Deus, ela é uma rainha e ela tá aí se fazendo de sonsa, uma tonta que fica aí se lamentando porque o rei não chama ela. Mas eu vou pegar essa guria. E aí ele manda um recado para ela: olha, Esther,
Imagina a cara dele. Não pense que por você morar no palácio, só você, entre todos os judeus, vai escapar da morte. Você não pensa porque você mora no palácio, porque você é rainha, mas você não esqueça que você é judia. E o decreto foi emitido para todos os judeus. Não pense que é só porque você é rainha, que você diz que é rainha, que você mora no palácio, que você vai sobreviver, que você vai escapar. Não pense que você vai escapar da morte. Se você ficar quieta, se você ficar calada e não fizer nada para ajudar o teu povo, numa situação como essa, do céu vai vir socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos. Porém, você vai morrer. E a família do seu pai vai desaparecer. Ou seja, você não quer ajudar a gente? Você é rainha, Deus te colocou aí como rainha e você não quer ajudar o teu povo? Pois não precisa. A ajuda vai vir do céu. É o povo de Deus que está em perigo. Deus vai mandar socorro para o povo dele. E sabe quem vai se ferrar nessa história toda? É você, Esther, porque aí está se fazendo de tança. Mas, olha só o que ele fala. Ele dá uma animadinha nela. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Outras traduções falam: se não foi para um tempo como este que Deus te fez rainha. Um balde de água fria na cara dela. Tipo, sai dessa... Larga esse pijama, guria. Né? Sai desse quarto, vai fazer alguma coisa. Você é uma rainha. Você não é uma boneca. Você não é uma adolescentezinha mimada. Você é uma rainha. Deus te fez rainha. Deus não te fez rainha só para casar com o rei. O propósito de ser rainha não é esse. O propósito de ser rainha é ajudar o povo. É salvar o povo. É em prol do reino. Gente, só para dar um exemplo assim de rainha top, é a nossa primeira dama. Se a gente vivesse numa monarquia, Bolsonaro seria o rei e ela seria a rainha, a Michelle. E, assim, desde que eu tô viva, faz 20 anos que eu tô viva. Glória a Deus. Faz 21 anos esse ano, que eu tô viva. Então, nesses 20 anos eu não vi e também não me contaram, até antes também, eu nunca estudei, de uma rainha ou de uma primeira dama aqui na República que tivesse sido tão empoderada e posicionada como a Michelle. Sério. Ela entendeu verdadeiramente qual é o papel dela. Primeira dama não serve só para posar de mulher do presidente. Primeira dama serve para batalhar pelos menos favorecidos, pelos excluídos, pelo povo de Deus. E a Michelle entendeu super bem isso. Eu nunca vi tanto intérprete de Libras na televisão. Ela entendeu o chamado dela. Ela fala numa entrevista quando o Bolsonaro foi, acho que foi no pronunciamento dela, quando ele foi eleito presidente, ela fala que o chamado dela era ajudar os deficientes auditivos. E ela alcançou todos os tipos de deficientes. Ela pegou um povo que era excluído da sociedade e inseriu eles na sociedade. Se você acha que os deficientes físicos não eram, deficientes mentais e tal, não eram excluídos da sociedade, você está desatualizado, porque eles eram, entendeu? Só para você ter uma noção, todas as empresas têm uma cota de PCD, que são as pessoas com deficiência, e eles têm que contratar um X de números de pessoas com deficiência para não pagar um certo imposto, uma multa. Aí eles contratam não porque pela capacidade das pessoas ou para ajudar as pessoas com deficiência, eles recrutam para não ter que pagar uma multa. Mas aí chega lá, não dão um treinamento para a pessoa e não treina nem a sua equipe para lidar com aquela pessoa deficiente. Não é triste? Pensa se você fosse deficiente, não tiver um sustento, ficar vivendo de esmola do governo. A Michelle Bolsonaro fez uma revolução nisso. Eu gosto disso. E ela tirou esse povo que é deficiente e incluiu na sociedade.
Então, vocês podem ver que a conscientização do autismo, o dia de conscientização do autismo, veio através dela com o Mion. Veio também ao dia da conscientização de síndrome de Down. Ela trouxe uma conscientização, uma mudança de mente sobre o povo brasileiro acerca dessas pessoas. O assunto deficiente físico está no auge. As pessoas com deficiência estão sendo reconhecidas. Mas por que isso tudo? Por que esse povo que tem deficiência física, mental e tal, está sendo agora mostrado, manifesto, ele está sendo acessível, está sendo incluído na sociedade? Porque teve uma mulher, uma primeira-dama, que se comporta como uma presidenta. Ela entendeu o chamado dela, ela se posicionou como rainha e está defendendo a causa do povo dela, do povo que Deus chamou ela para cuidar, para salvar. Ela entendeu o propósito dela. Diferente da Esther aqui no capítulo, até o início do capítulo 4. Entendeu? Ela entendeu que primeira-dama não é só para ficar posando de bonita, de mulher sensual do presidente, que é casada com o presidente e vive o luxo. Assim como os filhos de Deus não são chamados só para viver as bênçãos que o pai deles pode dar. Ou só para ficar vindo na igreja e vindo nos cultos e ficar tendo relacionamento e xerenaias com Deus. Ele foi chamado para se posicionar como rainhas, reis e rainhas, príncipes e princesas, filhos de Deus. Por quê? Para ganhar as bênçãos do trono de Deus, para ganhar um marido legal, para ganhar um emprego legal? Não. Para se posicionar e salvar um povo, para manifestar o povo. Romanos fala que a criação, as criaturas, que não são filhos de Deus, as criaturas, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, das pessoas que entenderam o seu chamado. Legal. Aí o Mordecai deu um sacudão na Esther, né? E aí a Esther manda para ele a seguinte resposta. Ela se tocou. Deixa eu tirar meu pijama aqui, vamos lá então. Brincadeira. Daí ela falou assim, mandou a resposta para ele. Então vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e vocês jejuem e orem por mim. Ela ainda estava com medo, mas ter medo é normal. Gideão foi chamado por Deus e ele ainda tinha medo várias vezes. Eu acho que até enquanto ele não vencesse a batalha contra os inimigos com apenas 300 homens, ele ainda tinha medo, ele ainda tinha dúvida, mas ele obedecia. E cada vez mais que ele obedecia, mais medo ia sendo retirado dele. Então, eu não culpo a Esther de ter medo, ela realmente estava temendo pela vida dela. Mas ela se posicionou, ela entendeu o puxão de orelha que Deus estava dando nela. Durante 3 dias, vocês não comam e nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também vamos jejuar. Depois, eu vou ir falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, então eu morrerei. Gasguei. Aí, o Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Então, ela se posicionou. E agora, gente, vem a parte legal do negócio. Só que antes vem um alerta pra gente. No 3º dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha. Como é que uma rainha não estava com as suas roupas de rainha? Ela não estava preparada. Como assim uma rainha não está preparada? Bom, não dava para esperar muito da Esther. Se ela estava um mês sem encontrar o marido dela e ela não fez nada para isso mudar, não dava para esperar muita coisa. Mas eu vejo ela aqui uma rainha de pijama. Já falei, né? Ela devia estar no quarto dela se lamentando de pijama. E eu aposto não, eu também estava assim,
nessa quarentena, todos nós de pijamas em casa. O problema não é o pijama. Mas você viu que Deus sempre fala com a gente sobre isso, que a nossa identidade, a gente mostra a fase que a gente está, como a gente se veste. E você sabe quando uma pessoa né, que é sincera, assim, que é transparente, que você conhece ela, você sabe como ela está naquele dia só pelo modo que ela se veste, né? Quando eu passei pela fase da depressão, eu era emo gótica. Não, emo gótica. Mas eu me vestia muito mal, até no calor eu andava de moletom, sabe? Eu me sentia. Eu não queria me arrumar, eu não queria passar maquiagem, eu não queria nada. Não queria arrumar o meu cabelo, eu não queria colocar umas roupas mais estilosas, eu não queria. Eu queria ficar assim, se eu pudesse viver a minha vida de pijama, eu viveria, sabe? E o pijama tem um símbolo daquelas pessoas que estão prontas, preparadas para ir dormir. Esse é uma roupa confortável, leve, que não te amassa, que não te aperta, ela é gostosa, ela é confortável, ela te prepara para dormir e tal. Então é uma roupa assim que você não dá para ir trabalhar, né? Não dá para ser rainha de pijama. E a Esther tava com essas vestes. A Bíblia não fala que ela tava de pijama, mas só pela lendo o relato dela de mimimi aqui de adolescente deixada para trás, eu, se fosse ela, estaria de pijama. Eu me vi no lugar dela. Eu estaria no meu quarto chorando de pijama. Todos os dias. Nessa quarentena, se ela estivesse de quarentena, eu estaria assim. Então eu me coloco no lugar dela. Então, a Eli, quando ela se posicionou, ela colocou as suas roupas de rainha. E existe uma roupa para os filhos de Deus. Calma que eu já vou chegar lá. Eu tô terminando. Deixa eu ver. Tô terminando. E então, versículo 1 no capítulo 5, ela se vestiu com as suas roupas de rainha, que isso mostra que ela não estava vestida como a rainha que ela era. Ou seja, a gente é filho de Deus, mas a gente não se veste como filho de Deus. Nós falamos que nós somos soldados de Cristo, mas nós não vestimos a nossa roupa de soldado. Ela foi e ficou esperando no pátio dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente à porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther, olha só que engraçado, né? A Bíblia é demais. Até o versículo 1, dizendo que a rainha se levantou e se vestiu com as suas roupas de rainha, até esse versículo, ou seja, o capítulo 4 todinho, ela era chamada apenas de Esther. Agora, depois do versículo 1 do capítulo 5, que fala que ela vestiu as suas roupas de rainha, aqui o versículo 2 fala, então ele viu a rainha Esther. Bah! Então, enquanto você não está vestido com a sua armadura, já dei spoiler do final, enquanto você não está vestido da armadura, você não pode, ninguém vai te reconhecer como soldado de Cristo. Por mais que você seja cristão, por mais que você seja filho de Deus, aquela príncipes e princesas, sacerdócio real, nação santa, não vai. Enquanto você não se posicionar e vestir a roupa adequada conforme a sua identidade, você só vai ser você. Mais nada. Você só vai ser o seu nome. Entendeu? Você vai ser aquilo que você vestir. Aquilo que a sua identidade mostra que você é. Então, no versículo 2, ele fala, e quando ele viu a rainha Esther, porque agora ela estava com as roupas dela de rainha, esperando lá fora no pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o cetro. Esther, então, entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. O que isso significa? Ela foi contra a lei. Ela ia ser morta por ter feito isso. Mas porque ela se posicionou, porque ela levantou um jejum para a benevolência, para a bondade do rei para com ela, fez um povo jejuar, ela ganhou o favor do rei. Ela reencontrou seu marido depois de meses. Olha só que legal.
E olha só a bondade do rei, ele estava facinho. O rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que você quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Gente, que demais! Ela conseguiu o favor do rei, porque ela saiu. Gente, se não tivesse tudo isso acontecido, se não tivesse o decreto do Ramã para matar o povo, se não fosse o Mordecai ir lá dar um puxão de orelha nela, eu acho que ela estaria assim, ó, ainda mais alguns meses, anos até, trancada dentro do quarto, de pijama, se lamentando porque o marido dela não fala com ela, porque o marido dela não chama ela. Deveria já estar morrendo já de depressão, já, de tão trancafiada que ela estava, de tão deprimida que ela estava, porque o rei não chama ela. Mas se, como tudo isso aconteceu, ela se levantou, ela entendeu. Às vezes a gente precisa de um sacudão para a gente acordar. Às vezes o que Deus está falando para a gente, já ouvi isso. Que se não for para a gente cumprir o propósito dele, em vão a gente está vivo. Se não for para um tempo como esse que Deus levantou a gente, o que a gente está fazendo nessa terra, roubando oxigênio dos outros? Você já parou para pensar por que você tem a idade que você tem? Por que você nasceu na família que você nasceu? Por que você nasceu na cidade, nesse país que você nasceu? Por que você não tem 100 anos à beira da morte? Ou por que você não tem 1 ano de idade que essa crise para um recém-nascido não fede nem cheira? Você já pensou, já parou para pensar nisso? Por que você é você? Por que você veio para o Geração de Davi? Por que você conheceu o Miracle? Por que você conheceu Jesus? Você podia ter conhecido antes, ou podia ter conhecido depois dessa crise toda? Você nunca parou para pensar por que você existe? Será que não foi para um tempo como esse que Deus te levantou? Como filho dele? Como soldado dele? E o que você está fazendo de pijama? Espiritual. Pijama espiritual. E eu não vou terminar de ler ali porque o que eu queria enfatizar era isso. Terminando, dando spoiler do final da história, os judeus foram salvos porque a Esther se posicionou, a Esther fez uma vingança bonita pro Ramã. E outra coisa que Deus está falando aqui com a gente é o seguinte: existe um Ramã nos nossos dias. Existe o diabo. E ele está preparando, presta atenção, ele está preparando o diabo. O diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. A primeira função dele é matar, né? Então, existe um diabo armando uma forca para o povo de Deus. E não pense que é porque você está de quarentena em casa, que se você bobear, você não vai ser pego. Não pense que é porque você está na igreja, que se você bobear, você não vai ser pego. Se a Esther bobeasse, ela ia ser pega. Se ela não tivesse se posicionado, tivesse ficado ainda no seu mimimi, ela teria sido morta. A forca ia ser para ela. O diabo prepara forcas para nós. E você pode pensar, mas eu estou em casa. O vírus não vai me pegar, porque eu estou cumprindo a lei. Oh, que lindeza. Parabéns para você, mas a forca que eu estou falando não é o vírus. A forca que o diabo está preparando nesses dias não está fora de casa. Pode estar dentro da sua casa. A forca que o diabo está preparando pode estar dentro do seu celular ou dentro do seu computador. E até mesmo na sua mente. De que forca você está falando, Gabi? A forca da pornografia? A forca da masturbação? A forca do adultério? A forca da murmuração? A forca da depressão? A forca da ansiedade? A forca do suicídio? A forca da mutilação? A forca dos pensamentos impuros? A forca da rebeldia, da feitiçaria?
a forca da desobediência, a forca da infidelidade, a forca do tráfico, a forca das drogas, a forca dos vícios. Porque nesse período que a gente está dentro da nossa casinha, protegidos contra o vírus, pode ter uma forca aí dentro da sua casa, dentro da sua mente, dentro do seu celular, querendo te pegar. E talvez você possa até ter cedido já para a forca, pode ter ido lá, massageado a forca. Mas não pense que se você não se posicionar contra ela, contra o inimigo, você vai sobreviver. Não pense que só porque tem um relógio de oração, um jejum aí rolando, que se você não se santificar, que se você não se purificar, que se você não se arrepender dos seus maus caminhos. Vamos pegar o versículo de 2 Crônicas, aquele que a gente leu semana retrasada, que Deus fala: o meu povo que se humilhar e orar e se arrepender e abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. E eles vão ser livres, eles vão ser salvos. Agora vamos ver o inverso desse versículo. Se o povo de Deus, se você, filho de Deus, vamos falar de você, não orar, não se humilhar, não se arrepender dos seus maus caminhos, não abandonar os seus pecados, não se santificar, não se purificar, não fugir do diabo, não fugir das tentações, Deus vai ouvir a sua oração? Não. Deus vai sarar a sua terra? Não. Deus vai salvar você? Não. Por quê? Porque depende do seu arrependimento, depende do seu posicionamento. Gente, vocês são filhos de Deus. O que vocês estão fazendo de pijama espiritual? Esperando que Jesus volte e te pegue pela mão da sua cama e te leve para o céu? Ele não vai fazer isso. Existem virgens prudentes que colocam óleo nas suas candeias. Mas também existem as virgens que não colocam. Não adianta só ser virgem. Tem que colocar óleo na candeia. Tem que ter unção, tem que ter relacionamento. O que você está fazendo essa quarentena só jogando no celular? Aproveita esse tempo para se preparar, para se vestir com a roupa que Deus te deu. E agora eu vou te falar qual é a roupa. Efésios, capítulo 6. Por que você tem que estar vestido com a armadura de Deus? Versículo 10 de Efésios 6. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. É vivendo unidos com Deus que a gente recebe força. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus vai dar para vocês, para vocês ficarem firmes contra as armadilhas, contra as forcas do diabo. Existe um Ramã preparando forca para você. E se você não se tocar, se você não levantar dessa cama espiritual, dessa roupa, desse pijama espiritual, e se posicionar como filho de Deus que Ele te fez, tu vai dançar junto. Tua cabeça vai rolar também. Entendeu? Assim como a gente está tendo uma grande colheita de almas, a gente vai ver realmente quem é fiel nesse tempo onde não está tendo culto presencial. Eu não quero ter minha cabeça rolada, não. Eu não quero ter minha cabeça enforcada, não. Eu não quero. Eu tô fora disso. Tá, e só adianta eu falar que eu não quero? Não, eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar que eu não quero. Eu tenho que vestir a minha armadura. Não dá para ficar de pijama espiritual o tempo todo. Aproveitar que eu tô de férias, aproveitar que eu tô de folga da igreja e ficar de pijama o resto da vida. A igreja vai voltar, as atividades vão voltar e você ainda vai estar de pijama. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Essa luta não é contra os seres humanos, não é contra os governadores, não é contra o PT, não é contra o dinheiro, não é contra o desemprego, não é nada contra isso. Não é contra um vírus. A luta é contra o diabo, é contra os demônios. Entendeu? Porque não tem só gente morrendo de coronavírus, não. Tem gente morrendo de suicídio por causa desse isolamento. Tem gente morrendo com a pornografia. Tem gente morrendo com mutilação. Não é só coronavírus que está matando, não.
E se você não se cuidar, a tua cabeça vai rolar junto. Mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Resumindo, os demônios. Por isso, peguem agora a armadura que Deus te dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, é hoje, não é amanhã, é hoje, é todos os dias que a gente enfrenta as forças do mal. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. É assim que se vence. E depois que lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Então, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. E calcem os sapatos do evangelho da paz. Com a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo. Para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada, que o Espírito Santo te dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Tá vendo aí? A sua missão é você orar por todo o povo de Deus. E orem também por mim, o Paulo falando, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Até aí. Galerinha, essa é a armadura de vocês. Eu não sei se está dando para ver direito, mas vocês podem ver que não é um pijama. Isso que eu quero mostrar para vocês. Essa é a roupa verdadeira de vocês. Vocês podem ver que não é um pijama. Depois eu mando a foto ali no grupo. Bem-vindos à guerra. É isso. Acho que já deu para entender, né? Então, queridos, eu quero falar um negócio rapidinho. Se você está entrando pelo buraco da forca, se você está caindo na armadilha do diabo, ou se você já caiu, ore a Deus. Se humilhe. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se humilhe. Abandone os seus maus caminhos. Abandone os seus pecados. 2 Crônicas. Então ele vai ouvir você do céu e vai sarar a sua terra. Não deixe que esse tempo seja só férias para você, onde você pode ficar em casa de pijama. O diabo não está aqui para brincadeira. Ele está esperando só você dar uma brechinha, ficar ofendidinho, ficar excluído, assim como a Esther estava, para te pegar. Se você não se posicionar, mas aqueles que se posicionam, ei, a guerra já está vencida, a batalha já está vencida. Os filhos de Deus são vencedores, você não precisa ter medo algum. O que você precisa fazer é se posicionar, é colocar a sua armadura e ir para a guerra. Entendeu? E é isso que Deus está nos chamando. Vista a sua armadura. Amém? Hoje, o nosso ato profético vai ser o nosso jejum de amanhã, tá? Então, o povo judeu jejuou. A Esther, uma autoridade, convocou o jejum. Então, vocês estão convocados para isso, tá? Se posicionem, vistam a armadura de Deus, coloquem o capacete da salvação contra todas as flechas do diabo, contra a sua mente. Se posicione, Deus vai te honrar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te proteja. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do Espírito Santo, que todo embaraço na sua vida caia por terra, em nome de Jesus, que as armadilhas, as forcas de Satanás não tenham poder sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você seja livre, que você seja o povo liberto, o povo mais feliz dessa terra, mesmo em casa, mas que não para de guerrear. Amém? Em nome de Jesus, que você seja protegido e livre de todas as cordas de Satanás, em nome de Jesus.
Um beijo, Deus abençoe você.